Ô, Sofia, uma das coisas mais que eu fico pensando sempre, assim, é quando você fala que a sua infância praticamente toda foi voltada pro tênis, você, é claro, teve muito esforço seu, mas tem duas pessoas que se esforçaram muito mais do que você para te proporcionar isso, que são os seus pais, né? Com certeza. É, os pais ou alguém, sempre tem alguém por trás que se esforça muito para fazer você chegar até lá, né? Como foi a reação da sua família quando você decidiu que não ia jogar mais tênis e ia apostar todas as suas fichas no beach tênis? Foi uma transição, na verdade, né? Porque, de certa forma, quando eu fui para os Estados Unidos, não que, assim, eu não, eu já tinha decidido que eu não ia jogar profissional. Eu ainda tinha na cabeça, putz, quando eu voltar nas férias, talvez eu possa jogar, tal. Então foi uma coisa que foi realmente uma transição. Você não parou o tênis pra ir pro beach, não foi essa escolha, Não né? foi, putz, vou parar de jogar tênis pra de um dia pro outro ir pro beach, né? É, Mas os meus pais sempre me apoiaram muito nas minhas decisões. E sempre também me ajudaram a fazê-las. Até na época que eu fui para a faculdade, o meu pai a gente falou assim, ó, tipo, cara, é bastante caro para você fazer essa gira, eu não posso nesse momento bancar. E isso, assim, para mim não foi uma coisa assim extremamente chocante, porque eu sabia o esforço que ele já tinha colocado até aquele momento, né? É, e eu tinha uma grande oportunidade de ir para a faculdade, né? Depois, quando eu voltei da faculdade, no final de 2020, assim, ninguém esperava que depois eu fosse viajar, no ano seguinte eu fosse ficar viajando cada final de semana para jogar beach tênis. Mas eu sempre fui uma pessoa do esporte, uma pessoa que, assim, para mim é difícil eu imaginar a minha vida no escritório, sentada o dia inteiro, sabe? Quando eu voltei ainda, o meu irmão é programador e ele, sabe, tentou me ensinar um pouco, tentou me levar para aquele caminho, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tive, assim, uma fase de transição também, né? Eu tava super feliz lá, então tive uma época de adaptação a voltar a morar na casa dos meus pais, sabe? É, buscar um emprego, enfim. Então, o meu irmão, querendo me ajudar, até me falou, pô, Sô, vou te dar esse projeto, a gente faz junto, eu te ajudo, tal. Uhum. Mas eu acho que nunca foi por esse caminho que o meu coração, né, Não ia queria ser seguir. realizada, né? Exatamente. Exatamente. Sempre tive um percurso muito voltado pro esporte, E você realmente. fez faculdade do que lá? Eu fiz de marketing. Massa. E já trabalhou na área ou nunca? Eu trabalhei um pouco com marketing Uma digital. semana. Não, eu tinha nos Estados Unidos, depois que eu me formei, né, você tem um ano para ter uma experiência no trabalho, e aí, dependendo, você tem que achar um trabalho que vai pagar vai sponsor o seu visto, né? É, então, eu acabei trabalhando com um pouco com marketing digital, é, numa loja que vendia um produto, e eu também trabalhei na loja da Nike vendendo roupa para ganhar um dinheiro a mais. E quando eu voltei pro Brasil, depois que eu comecei no beach tênis e tal, quando eu comecei a dar aula no Calçadão, que é a academia aqui em São Paulo, Uhum. quer dizer, aqui não, lá em São Paulo, é, eu também comecei na parte do marketing. Então eu fazia as três coisas, né? Treinava, dava aula e fazia a parte do marketing também. Que massa, né? A gente vê assim, né? O beach tenista, a gente só imagina beach tenista de bermuda, descalço. É, Assim, mas o que que essas pessoas fazem, né? Porque a maioria deles sempre tem alguma outra profissão, né? Só, sim, com certeza. tem advogado, médico, médico eu acho que menos, né? Mas, É. mas tem muita gente que se esconde atrás do beach tênis, Uhum. esconde uma profissão. E quando você começa a jogar beach tênis em 2020, acredito, né? 2019 para 20, foi o Foi primeiro 2000, torneio? na verdade, eu conheci o 2020 mais ou menos em 2019, mas eu ainda estava me dedicando ao tênis. E foi em setembro de 2020 que eu comecei a jogar. Você jogou profissional o primeiro torneio já ou não? Acho que sim. Já. É É outro igual nível, eu, cara, não é? Teve um torneio que eu joguei com a Angélica, foi tipo uma pro.
Foi um torneio que tinha do lado de casa ali no Sampa, quando o Sampa ainda era embaixo da estaiada. Aham. É, e aí acho que depois joguei, era um Pro A, se eu não me engano, ou era um A, e depois joguei só profissional ali, estadual, ali E na foi região. tranquila a transição do tênis pro beach? Foi tranquila, assim, eu como jogadora de tênis era uma pessoa que gostava muito de dar slice, de ir pra rede, então acho que isso ajudou bastante também, né, gostar de dar curta, do toque, né, acho que isso ajudou bastante na transição. E o seu jogo mudou muito nesse último ano, né, Sô? É absurdo que você jogou ano passado. Primeiramente, parabéns, né? Obrigada. Porque eu acompanho bastante seus jogos, né? E quando você veio para profissional, que eu acho que você se estabilizou mesmo assim, que apareceu a Sofia, foi uma parceria junto com a Marília, se eu não me Uhum. engano, né? Lá atrás você jogava junto com a Marília Camara. Camara? Marília Câmara, Câmara. sim, Câmara. Essa Câmara. A Marília que é lá do norte, lá né? do Nordeste, Nordeste, né? Aham. E como que foi isso aí? Como que apareceu essa parceria? Porque é de tão longe, assim. Como vocês treinavam? Na verdade a gente não treinava junto, a gente realmente só se encontrava nos torneios e jogava, mas foi por meio da Rafa que essa parceria começou, pela Rafa Miller, que conhecia ela, conhecia eu, ela também estava sem parceira, e a gente acabou indo jogar, o primeiro torneio que a gente jogou foi em Brasília, um BRB, se eu não me engano, Aham. e a gente acabou saindo campeãs, e aí a gente acabou ganhando, acho que o Macena, BT50, Aham. e depois a gente ganhou um torneio grande que era o grande para nós na época, né? Era o BT100 foi lá no Rio Grande do Sul. Aham. É, E você foi pra Terracina com ela, né? Fomos para Pra Terracina Terracina com ela. também. Lá a gente deu um pouco de azar, pegou a Rafa e a Paty na primeira rodada. Jogo que a gente podia ter feito Aqui no Brasil. aqui no Brasil, não precisava ir até lá. E aí em Gran Canária, depois a gente perdeu, acho que na segunda rodada. Foi um jogo que teve bastante vento, assim, a gente não conseguiu Lidar com a situação. lidar muito com a situação, as meninas sempre colocando mais uma bola, mais uma bola, mais uma bola, a gente não conseguiu lidar super bem com tudo isso. Mas sempre são experiências que ajudam pro nosso E como aprendizado. que você conseguiu lidar assim? Porque você vem de uma carreira no tênis que consolidada até como juvenil, Uhum. conseguia bons resultados. Aí você chega no beach tênis, viaja 100 mil quilômetros e cai na primeira ronda. Como que lida com isso, assim? Eu acho que eu estava muito focada em ter muitas experiências, em jogar os torneios, porque aquela viagem foi realmente a primeira viagem internacional que eu fiz no beach tênis, né? Então eu estava super animada em ver como as meninas jogavam, né? Não só as tops, mas as outras meninas da Espanha, Portugal, enfim. Estava super animada em tentar, né? Em me arriscar, em conhecer, em absorver conhecimento, em ver o que dava certo, o que dava errado. Então, assim, eu levei muito aquela viagem pro lado como experiência mesmo, como crescimento. E chega lá é E, diferente mesmo, só? é um pouquinho diferente. O nível, assim, é bem alto, né, das Eu italianas. tava falando, Ricardo, tem muita gente que a gente nem imagina que joga beach tênis, que quando sai torneio grande lá, a galera joga, né? Lá na Itália tem bastante gente que não roda todos os torneios, mas que joga muito bem. É, E aí você chega lá, não tão preparada para essas pessoas, é mais difícil jogar contra elas ou jogar, por exemplo, contra a Nini e a Gaspari que a gente sempre vê? O que que você acha? acho que a Ninja Gaspar realmente está num nível Vamos falar assim, bem mais acima. vamos falar assim, mas pelo menos você espera alguma coisa delas, né? Você já sabe que Sim, vai você ser algo sabe que vai ser um jogo muito duro, que você, né, vai ter que jogar bem, enfim, vai ter que traçar ali uma estratégia. é, Mas, assim, acho que cada dupla também a gente tem cada vez mais duplas fechadas, né, que jogam vários torneios juntos. Então, acho que cada uma ali acaba traçando uma estratégia organizada entre si e
enfim. Porque eu falo muito disso porque hoje é cada vez mais comum a gente ver as pessoas estudando o adversário, né? Então, quando você entra em quadra, hoje tem grandes. Você tem treinador também, a gente vai falar disso, mas o treinador fala: ó, essa pessoa é, é isso, o backhand dela falha um pouco, ou a bola de fundo ela sofre mais. Aí, por exemplo, você chega em Terratina, pega duas meninas de 20 anos que estão treinando lá todo dia no ambiente do torneio. Aí você não sabe nada das meninas praticamente. Mas Como daí que. elas Quanto. sabem, elas É, sabem é ao contrário daí, elas que tremem. não, Elas mas conhecem, Não, acho que tem elas um pouco estudam. desse. Eu acho que é, tem um pouco dos dois lados, mas assim, não é que tem tantas jogadoras assim que. Que vai ser consegue. Que uma ninguém. surpresa. Que vai ser uma surpresa, exatamente. Então, assim, mesmo aquelas que jogam menos torneios, a maioria das atletas sabem quem são e sabe. Tem algumas coisas que você já sabe realmente Ou Se elas das liga, já, jogadoras. se ligar pra amiga dela, ela conta, seu. Você ligar pra menina e falar assim, ô, vou jogar contra sua amiga lá. E aí, o que que eu Não. faço? Não conta? Você não conta? é que hoje eu acho que tá mais acessível de você Todo mundo meio que assistir, já. saber. Ou elas já jogaram na seleção. O que eu falo muito, Rica, é que a gente vive uma realidade diferente de todos os outros, né? Nós aqui no Brasil temos muito material de beach tênis, né? Uhum. Se entrar na internet hoje, eu acho que o Brasil é o maior fornecedor de material do mundo. Não tem ninguém que oferece mais material na internet de beach tênis do que a gente, né? Tanto com transmissões, tanto com canais aí de informação, uma série de coisas. Então essas pessoas que ficam, Mas acho que é por conta do volume, não porque eles não fazem. Eles têm também lá. eu acho que não tem Eles tanto. filmam lá, mas aqui a gente é todo final de semana. Eu acho que lá, por exemplo, na Itália tem muito menos torneio, né? É, Aqui no Brasil a gente a tem, frequência é bem uma maior. frequência muito alta. Acho que no final de semana vai ter torneio em BH, né? Assim, então Acho tem que torneio tem aqui no interior. um em cada estado você consegue ter É, todos os finais de semana. exatamente. E tem bastante gente transmitindo, né? É, Além do PWT, tem vários outros canais que Menores, menores, regionais, assim. regionais, exatamente, que você consegue ter acesso. E lá na Itália eu não vejo tendo tanto torneio, nem tanto canal. É, você vê agora teve o torneio indoor deles Que e... deu maior repercussão também, né? Ah, é? Por quê? Por causa da grana que eles davam, que você Ah, acabava sim. pagando pra jogar o o torneio. Marquinho, ele é o Léo Dias do beach tênis, tá? Se É, quiser qualquer notícia, ele sabe de todas as qualquer fofocas, fofoca eu vou Não, perguntar pra bastidores, ele. ele adora eu isso. não sou baú pra ficar guardando as coisas. Eu não sou baú agora? Não sou baú. Então, porque é outro assunto que a gente sempre fala, né, Rica? Que é disso, né? Que nem agora lá. Aqui a gente até fala muito disso, né? Que o Brasil tá crescendo muito, lá fora tá morrendo. O beach tênis vai permanecer? O beach tênis vai permanecer pro resto da vida, eu acho. Sim. Mas é claro que não vai ficar com a mesma força que hoje, ou pode ser que até aumente. A gente não. Acho que não, a gente não sabe, assim, o esporte está se desenvolvendo, né? Tem grandes marcas já presentes no esporte que dá muita credibilidade. E eu acho que, assim, é muito importante continuar tendo torneio fora do Brasil, né? Para que realmente não deixe que o esporte, entre aspas, morra lá fora. Igual o Mundial ser em Terratina, eu acho, desculpa, na Itália, acho que é importante pro esporte continuar sendo esse ano, né, a gente ainda está esperando a confirmação, mas continuar sendo no exterior, no berço do beach tênis, acho que é bem interessante. Eu acho Nos que. Estados Unidos você ainda tem contato com o pessoal lá? Você sabe como que tá a cena do beach tênis lá? Quando eu tava lá, eu até procurei pra jogar, mas era super difícil, porque, assim, tinha que ir na praia, montar rede, não era tão fácil assim, colocar os postes, a rede ficava frouxa, a quadra ficava torta, tinha um monte de vento, eu, assim, sempre na correria, porque tinha que treinar, tinha que estudar e tal. Então acabei não, assim, era muito difícil para ter uma continuidade, para Mas ter uma quando você chegou dedicação. lá, você já conhecia o beach tênis, então. Eu já conhecia porque no Paineiras já tinha quadra. Então em 2000,
no verão, acho que 2019, eu joguei um pouco no Paineiras e quando eu voltei para os Estados Unidos, eu até tentei, foi ali que eu tentei jogar um pouco lá, mas era muito difícil. E eles tinham alguns postes na praia em Manhattan Beach, perto de Los Angeles, mas também ficava 1h30 da minha casa. Imagina, Era bem fora de mão, assim, não playzinho. era bem fora de mão. Mas assim, parece que lá tá crescendo um pouco. Parece que eles colocaram algumas redes mais fixas, que isso ajuda bastante em Ocean Beach. Mas eu, assim, não sei pra falar pra vocês Eu certamente. escuto falar muito de Orlando, né? Que é onde a galera tá lá essa semana. Tem um amigo meu em Houston também que tá. Em Houston. Ah, é? Ricardo Em sabe Houston? mais Tem que um eu. grupo enorme lá que ele que trouxe, levou. Ele é argentino, Aham. ele morou aqui no Brasil, ficou viciado em beach tennis, ele foi trabalhar pra lá, criou um grupo lá de beach tenista lá, tem um monte de gente Sei que jogando. tem Ah, que legal. Orlando, onde mais tem? Miami? Miami? Ah, cara, tem bastante. São lugares Tem isolados. pouco assim. isolados, é. sim, né? Eles me marcam no Instagram, daí eu vou vendo, E eu acho acompanhando. que um dos caminhos. Todo brasileiro que leva, não É, com a certeza. iniciativa é do brasileiro, não é de lá. Lá o vôlei de praia é muito forte, né? Pelo menos na Califórnia, assim, você vai na praia, tem um monte de rede de poste, mas com tudo rede de vôlei e assim, um monte de gente jogando. A dificuldade em San Diego era ter os postes na praia, porque você precisa de uma autorização do governo, que demora, que tem que, sei lá, E alguém. você pode chegar lá e usar o do vôlei? Ou a galera. É igual aqui Acho, no Brasil. Não tem acho isso, que a né? galera. Vai mexendo no futebol, É, né? Ficava bravo também. eu acho que eu nunca tentei, a gente nunca tentou, mas. Não. E a rede é diferente também. Não, mas você né? leva a sua redinha lá, arranca. Dá um jeitinho. Porra. Rápido.